A palavra hebraica zeroim, traduzida em Daniel 1 por legumes, é constituída pela mesma raiz da palavra semente, usada no relato da criação, onde se menciona toda erva que dá semente, Gênesis 1, 29. Isso indica claramente que o pedido de Daniel incluía cereais, legumes e frutas. Boa tarde, pessoal. Nós somos o Projeto Zeroim. Meu nome é Júlio. Essa é minha esposa Kelly. O Projeto Zeroim consiste em agrofloresta e projetos sociais. Estamos falando, desde a live passada, sobre os 8 remédios naturais. Falamos sobre repouso e luz solar. E hoje nós vamos estar falando sobre a água, a sua importância. Vamos falar sobre hidroterapia também. E quem vai estar conosco hoje é o Dr. Igor, que é médico, cirurgião e residente em urologia. Eu vou chamar o Igor aqui. Tá. Porque ele enviou uma solicitação. Esperando ele entrar. Eu acho que eu aceitei. Foi. Boa tarde. Tudo bom, Júlio? Tudo bom, Kelly? Tudo bom? Bem. Beleza? Como vocês estão? Estão bem? Estamos bem? Estamos bem. Quanto tempo, né? Deu uma travada, né? Agora voltou. Tá me escutando bem? Tá. Tá travando a tua internet. A minha internet tá travando? Tá. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. A conexão tá um pouco ruim aí. Tá. Uma coisa que eu quero lembrar, que a gente não vai ficar acenando, dando oi, tudo bem, não sei aqui para as pessoas ali que estão entrando, porque eu acho que tira um pouco o foco da gente. A gente não é acostumado com isso ainda, né? Só para avisar. Ele travou o vídeo. Acontece, são coisas que acontecem. Vou aguardar um pouquinho o Igor voltar. Saiu. Saiu. Vamos ver se ele entra de novo. Agora. Vê se melhorou. Eu tentei. Agora, parece que ficou bom. Ficou bom? Beleza. Bom. Eu não sei como é que vocês estão fazendo a apresentação. Vocês estão usando perguntas. A gente tem uns temas para discutir, né? A gente viu alguns pontos que são interessantes. Eu acho que é pergunta comum de muita gente. Mais ou menos para a gente ter uma ideia, né, do que entraria, mas a gente já sabe que tu é acostumado ou era acostumado a dar aulas sobre isso, inclusive. Então, para ti vai ser de boa, né? Vai falando, a conversa vai fluindo. E se a gente vê que tem alguma coisa, vamos entrar um pouco mais nesse assunto, a gente vai falando. Beleza, vai ser um prazer. Se alguém quiser fazer perguntas, fique à vontade, tá? Me pediram para falar sobre água. A água é um tema importante, eu gosto muito. Para começar, eu acho que a gente tem que diferenciar a água, pode ser usada tanto externamente quanto internamente. Eu acho que eu vou começar falando sobre a parte, como é que a gente usa a água internamente, né? E a utilidade dela. Sim. E assim, em termos de importância, para funcionamento do nosso corpo, a água está no top 3 ali, né? A gente precisa de oxigênio, em poucos minutos de oxigênio, a gente para de funcionar. Com poucos dias de água, a gente para de funcionar. E com poucas semanas de comida, a gente para de funcionar. Então, a água tem essa relevância maior. Assim, tá aí na hierarquia de utilidades e de necessidades nossas, né, diárias.
E aí a gente tem que saber se relacionar com isso, né? Quanto de água a gente precisa, como é que a gente se mantém hidratado, como é que é a desidratação, qual tipo de água que a gente pode beber, são perguntas que vêm, né? É, então, assim, é Algumas isso. das, Primeiro, algumas pode das falar. perguntas que eu separei aqui, por exemplo, se falando em água que a gente vai beber, né, que a gente vai consumir, se existe uma quantidade certa de água a ser consumida por uma pessoa, né? Eu estava revisando alguns artigos aqui antes, e assim, tem números, tem alguns números, acho que é bom a gente ter um valor numérico, mas o melhor de tudo, eu vou falar, é avaliar a cor da urina. Esse é o melhor parâmetro que a gente tem. Mas para não ficar um número muito frouxo, tem valores entre 2 a 2,5 para 2 para mulheres e 2,5 para homens, é um valor que você vai encontrar em alguns lugares. Outro valor que também é dado é 30 ml por quilo por pessoa, de 25 a 30 ml por quilo. Então, se você tem, sei lá, 100 quilos, você vai tomar 3 litros d'água. Mas isso não é o mais importante. O mais importante não é a quantidade, é a cor da sua urina. Isso vai te deixar com bastante, vai te deixar uma clareza muito boa de quão hidratado você está. Por exemplo, se você beber 1 litro de água agora, a sua urina vai sair clarinha. Isso é bom, quer dizer que nesse período você estava hidratado. Mas daqui, se você não beber mais o resto do dia, boa tarde, tudo bom? Alguém comentou no então, se você beber 1 litro agora, direto, vai ficar bom, vai se hidratar. Nesse período que esse líquido estiver sendo processado, você vai estar hidratado. Mas se não beber mais nada durante o dia, você vai ficar desidratado. Então, assim, tem uma quantidade que você tem que beber e tem como é que você vai beber isso durante o dia, né? Tudo isso influencia. Sim. É, E então, o assim, a clima quantidade influi? é isso. Então, o que que influencia? Então, como é que você faz? Então, primeiro, assim, a quantidade, né? Quanto você tem que beber? 2 litros a 2 litros e meio é uma quantidade boa, na média. Mas o que que influencia? Se você estiver num clima quente, você vai suar muito, né? Se você tiver... Quanta gente já passou jogando bola, trabalhando na roça, suou aí 1, 2 horas direto, você vai sentar e vai beber 2, 3 copos d'água e não vai nem ter vontade de fazer xixi, né? Enquanto se você acorda de manhã às vezes e você dormiu à noite, antes de dormir à noite você tomou um copo d'água, de manhã você acordou, tomou mais um copo d'água, da meia hora você está indo no banheiro fazer xixi, o xixi está clarinho. Então, então tem mais coisas para levar em conta além da quantidade. Sim, então nós que estamos aqui com 38 graus de calor, com sol a pico, a gente precisa beber bastante água. Exato. E aí, o que você vai avaliar? Como é que você vai saber se você está bebendo o suficiente ou não? Assim, o mais fácil é isso. Tem diagramas, assim, né? Mas ela tem que estar para o amarelo bem claro para branco. Se tiver diferente disso, você vai beber um pouco água naquele período. Entendeu? E Então, esse é e num um parâmetro período, bom. e num período mais prolongado, assim, as pessoas aqui falam, tem muito medo do sol, mas o que eu tento enxergar, assim, eu tento me hidratar para combater, né, esse sol muito forte aí, para não ter a pele muito ressecada e tal. Então vamos se hidratar para não ter tanto medo do sol assim, né? Mas em quanto tempo que eu posso sentir não sei se tem essa resposta, né? Sentir uma diferença na minha pele, eu não sei onde mais que eu posso sentir a diferença pela desidratação. Claro. Então, você está perguntando assim, como é que eu sei que eu estou desidratada? Basicamente, é isso que você está Sem perguntando. olhar a cor, porque eu acho que as Da pessoas urina. acabam se acostumando com aquela cor mais escura e eu já senti até cheiro de pessoas de outros banheiros, assim, né? Que tem um cheiro mais forte. Então, para elas é normal aquilo, né? Então, é difícil agora elas enxergar, não, isso não é normal. A não ser que elas tivessem a tabelinha ali, né? Então é isso. Você está perguntando assim, como é que eu sei se eu estou indo bem hidratado ou não? Então, porque é isso, vamos supor, às vezes uma pessoa nunca bebe água, nunca na vida, bebe muito pouco, sempre 2, 3 copos por dia, sua vida toda sempre foi ela. Se de repente ela passa a beber, se hoje ela vai ver esse vídeo e bebe 2 copos d'água, a urina dela vai ficar clara. Quer dizer que ela está hidratada? Quer dizer que ela se hidratou nesse período.
Mas se ela continuar mantendo a água, bebendo água, mantendo essa urina sempre clara, com o tempo ela vai ficar hidratada. O que acontece? Se você fica sem comer, com o tempo você vai tirando gordura, vai tirando músculo, vai tirando carboidrato, vai tirando pedaços do seu corpo para poder suprir essa energia. Quando você bebe pouca água, você vai fazendo a mesma coisa. Então você vai tirando água de várias partes do seu corpo, que às vezes tem um pouco mais, não tem um pouco menos. Seu corpo vai avaliar, se você estiver correndo, às vezes ele vai poupar um pouco mais o músculo e tirar um pouco mais do trato gastrointestinal, por exemplo. Né? Você tem uma pessoa que está correndo muito, então às vezes. Então o seu corpo vai tirando água dos lugares onde ele guarda. Onde ele guarda uma parte da água? Dentro das células. Então, à medida que você vai bebendo pouca água, ele vai tirando água de alguns lugares. Tira água da pele, tira água do intestino, tira água da urina, a urina fica mais concentrada, tira água das fezes, aí a fezes fica mais concentrada, tira água do cérebro, você funciona menos, pior. Então, assim, nesse sintoma, nesse quesito que você está falando aí, que alguém passou no sol um tempão, bebeu pouca água e tal, direto no sol trabalhando, como é que ele vai sentir? Bom, ele vai sentir tonturas, vai sentir fraqueza, vai sentir dor de cabeça, vai sentir dor muscular, pode sentir um pouco de náusea, vômito, tudo isso pode acontecer, a pressão pode baixar, tudo isso pode acontecer num sintoma de desidratação aguda, né, que é o que você está sugerindo. E aí, às vezes, ir para a sombra, se hidratar, resolve. Tá O que a falando gente... Pode falar. Que às vezes eu sei que eu tô com sede, mas eu vou adiando de tomar água. Me dá vontade de comer melancia, manga, frutas com bastante suco. Eu já ouvi falar também que o corpo, que o cérebro, ele, dependendo se tu não bebe a água, ele vai te pedir o alimento. Aí tu confunde a, a Fome com sede com sede. fome, fome com sede. Isso, existem essas coisas, sim. Seu, a sede é um excelente parâmetro para saber se você precisa de água ou não. Mas a gente pode se habituar ou se acostumar a ficar cada vez menos hidratado. Então, você vai ficando desidratado e você vai precisando de menos água. Então, você vai diminuindo o limiar, assim, você vai funcionando cada vez com menos água e vai funcionando normal. Seu corpo vai cada vez pedir menos água e você vai acabar ficando desidratado cronicamente. Isso acontece. Então, você tem que esperar, né, vir à vontade, mas ao mesmo tempo vale a pena você se lembrar de se beber água de vez em quando, para poder manter a hidratação. Então, sobre a hidratação do corpo, a gente falou. Primeiro a gente falou da água, né? E depois a gente estava falando sobre a função da água no corpo, que ela age em quase todas as células, e sobre a hidratação aguda. E a gente discutiu um pouco sobre isso, sobre se você estiver num período, num momento onde você demanda mais energia, então tá mais quente, tá fazendo atividade física, seu corpo vai precisar de mais água, você tem que se hidratar para não ter uma desidratação aguda. Então isso é uma coisa que você tem que pensar para ver, né? Tá frio, vou ficar dentro de casa, é capaz de você precisar de menos água, tá? Então varia, você pode beber menos ou mais. Então a gente tá discutindo sobre a desidratação aguda. Agora na crônica, que é algo que acho que vale a pena pensar, é que se você se acostuma a beber pouca água, você não vai sentir tanta sede, por exemplo. Você vai se acostumar a beber pouca água, mas aí sua pele não vai ficar tão boa. Pode ser que você fique constipado, porque você vai ter que absorver muito do alimento, então você vai ter que fazer muita força para ir no banheiro. Pode ser que você tenha pedra nos rins, é algo muito comum, por causa a urina fica muito concentrada, forma pedra, forma cálculo. A Eu urina fica sofri de muito. pedra nos rins. Eu tive umas 3 crises assim, são terríveis. Sim, são Deixa eu dores excruciantes. só responder a Virgínia ali. O aplicativo do Júlio agora sou eu, né? Para beber água, para não esquecer de beber água. Sim, tá certo. É, então, tem que entender que, assim, ou, por exemplo, às vezes você bebe pouca água, dá pedra na vesícula, assim, tem outras coisas relacionadas, mas o corpo vai tirando água dos lugares. E aí essa desidratação, algumas pessoas vai ter pedra nos rins, outros vai ter dor nas articulações, a articulação é um lugar onde também a gente tira água, você vai ter dor de cabeça, você não vai desempenhar também
E tudo isso é porque você bebe pouca água, né? E aí, às vezes, você aumenta de 2 para 2,5 a ingesta de água, por exemplo, você está acostumado a beber essa quantidade de água mais ou menos. Aumenta um pouquinho. Você vai ver é, que você vai começar a sentir, vai ter um bem-estar melhor, vai começar a ter mais vontade de fazer as coisas, vai desempenhar melhor algumas funções. Isso simplesmente porque você aumentou seu nível de hidratação. Então, a gente tem que pensar dessas duas formas. Ah, hoje eu trabalhei muito aqui fora, não sei, será que eu bebi água suficiente? Bebe para ver, né? Bebe, porque você tem que identificar que você está num ambiente onde vai gastar mais água e você tem que avaliar para ver se você está se hidratando todo dia da forma correta. A questão de curiosidade, o rim ele tem uma capacidade diária de filtragem? Como é que é? Como é que funciona isso? O rim O ele tem um rim, limite máximo de tomar água? Existe um exagero, não, um estresse hídrico no nosso corpo, não? tem como beber muita água, tem sim. Temos, tem gente que morre, chama potomania. Potomania é uma doença onde a pessoa bebe muita água e não é porque o rim perde a capacidade de filtrar, assim, é, é mais raro isso acontecer, mas tem intoxicação hídrica. Na minha área de atuação, especialmente, a gente lida bastante com isso. Mas não porque a pessoa bebeu muita água, normalmente é porque na hora que a gente faz alguns procedimentos, dentro da bexiga, dentro do rim, a gente fica jogando líquido lá para poder trabalhar, né? A gente entra com uma câmera por dentro da bexiga, por exemplo, e aí vai irrigando a bexiga. E a bexiga acaba absorvendo muita água. E a pessoa fica intoxicada por causa de muita água. Ela começa a funcionar mais devagar, tem convulsão. Então isso acontece. Mas isso foi causado, né? A gente que jogou água demais lá. Agora a pessoa ir lá e beber muita água a ponto de seria mais um transtorno psiquiátrico isso, mas assim, de forma geral, de uma pessoa que bebe água normalmente, é difícil isso acontecer. Tem Sei. como acontecer, tem como fazer passar mal, é um problema, mas o mais comum e a maior preocupação é a falta de água, tá? Vale muito mais a pena você gastar tempo instruindo as pessoas sobre beber mais água do que gastar tempo de Perguntei prevenir porque elas de tomar muito. eu ouvi falar uma vez que os rins de pessoa adulta têm capacidade de filtragem de 10 litros. Então, o máximo que a pessoa Ela, pode. Mas ninguém toma isso, né? Mas é só uma questão de 10 litros de água, você disse? 10 litros de Se ela água. beber mais de 10 litros de água? É, o É bem máximo assim. 10 litros por dia. Não, não tem isso. Assim, o que a gente tem medido, aferido, controlado é o seguinte: a gente sabe que tem, o sangue passa por uma área do rim, chama glomérulo, passa por um lugar, e quando ele passa, sai líquido, né? O sangue, o sangue passa, sai a maior parte do líquido do sangue, e aí depois o rim vai reabsorvendo esse líquido que ele quer e o que ele não quer. Então ele passa e sai um monte de líquido. E essa capacidade por glomérulo é de 125 ml por minuto, se eu não me engano. Tá? É muita coisa. Tá? Passa em torno de 2 litros por, por minuto no sangue dos nossos rins, por exemplo. Passa 25% da volemia no rim. O rim passa muito sangue lá dentro. Uma lesão nas artérias que levam o sangue para lá, a pessoa morre muito rápido. Porque passa muito sangue, então filtra muito rápido. Aí eu tô pensando em como encaixar essa ideia de 10 litros por dia. Não Não teria sei nem como eu se estava tem. pensando que teria que tomar 2 litros por hora, ou teria que ficar 10 horas tomando cada hora 1 litro. Isso Pois não, é, não aí isso varia. Por exemplo, se a pessoa tá no sol fazendo exercício, às vezes ela demanda tudo isso, entendeu? Uhum. É, Alguém fez um comentário interessante aí. No fisiculturismo é comum que os atletas em em pré-constete pré, consumam uhum, de 8 a em 10 pré, litros por dia. É um espaço curto de tempo. Em um espaço curto de tempo. pré-conteste.
Antes de se apresentar, né, eles bebem muita água para hidratar bem. Hum, E para tirar sais, ajuda no caso deles. É pré-contest isso. obrigado. De se apresentar no fisiculturismo, né, eles têm umas dietas muito bizarras para poder secar bem a pele e tal. Então, assim, o nosso rim é muito versátil. A gente usa metade de um rim. Com metade de um rim a gente sobrevive, né? Se a gente tem dois. Então, sobra trabalho para o rim, entendeu? A gente pode sobrecarregar. Para o rim ficar sobrecarregado, tem que ter muita coisa acontecendo, entendeu? Então, Então realmente, a o gente pode problema beber não é água a à vontade. falta, é O o não problema é a tomar falta. água que é o grande problema. Isso. A gente precisa desse de água para fazer as funções básicas do corpo. E a gente vai consumindo isso, usa essa água no suor, na respiração, na saliva, no nariz, nas fezes, na, nas articulações, no cérebro. Em todas essas áreas você precisa de líquido. E aí, à medida que você vai ficando desidratado, o cérebro vai escolhendo, não, tira um pouco da articulação, tira um pouco de lá. Então, a gente tem que manter isso bem hidratado para poder não ter problema nesses lugares. Quanto tempo uma pessoa consegue ficar sem água direto? Assim, tipo, 40 dias sem tomar água? 30 dias, 10 É, dias, 3 dias? não, 2, 3 dias já é suficiente para matar uma pessoa, tá? É coisa rápida. É, varia de quão ele desidratado ele tá e o que ele vai fazer durante esse período, tá? Mas assim, a morte por desidratação é muito rápida. Dias, poucos dias, 2 a 3 dias, já é suficiente para matar alguém. É uma das principais coisas, primeiras coisas que você tem que fazer quando tiver atividade. Quando você tiver que tá perdido, tem que procurar alguma coisa, procurar água, é a primeira coisa que tem que fazer. Aí, ouvindo tudo isso, a gente e conhecendo as pessoas, né? A gente vê como que essa pessoa tá viva, como que esse ser humano tá em pé aí. Mas daí a gente tem que lembrar, né, que é algo que o corpo, né, é inteligente e retira essa água de alimentos e de tudo mais, né? Mas fazendo uma pergunta nisso, eu posso substituir a água pura, por alguma outra coisa, água de coco, suco, Natural. né? Sei lá, o que mais. Pode. Você pode se hidratar com qualquer variação de líquido, mas a água é muito melhor. Mas tem espaço para você usar água de coco, tem espaço para você usar suco. A água é melhor. Se você tem dificuldade de se hidratar com água, prefira o mais próximo disso, um suco de frutas com pouco açúcar. Se isso é difícil, bebe água de coco, vai. Se hidrate, né? Ah, o mais importante é a água, tá? Sem dúvida nenhuma. Uma água de coco na beira da praia, né? Cai bem. Hidrata também, também hidrata. Não dá para Tem. substituir a água, extinguir a água totalmente, né? Na verdade, nós aqui tomamos água, né? Basicamente. Ah, É o melhor que tem tem. gente que É água e troca pronto. a água por refrigerante, por exemplo, e não toma água. Já vi uma pessoa falar, o refrigerante é muito melhor, mais gostoso, e eu não tomo água. Não preciso, não faz falta. A pessoa falou para mim, um colega passado e falou, imagina, né? E Entendi. tem muita gente Ele que vai vive procurar um assim, com urologista em doenças breve. Vai próximas. procurar. Muita gente que Vai sobrevive ter assim, né? problemas. É. Um outro aspecto que as pessoas perguntam é sobre o tipo de água que você tem que beber, né? Se tem gente que fala sobre. Bom, tem de tudo quanto é tipo. O que a gente precisa entender é que o mais importante é beber água em quantidade, Uhum. líquidos em quantidades. Então, quanto mais você começar a misturar, menos hidratação você vai ter para o corpo. Entendeu? Menos você vai acabar hidratando o corpo. Menos se você. Refrigerante, por exemplo, hidrata. Alguns ou muitos, a maioria deles acabam sendo mais concentrados do que o valor normal do corpo. Então ele acaba não ajudando para hidratar. Entendeu? Uhum. Então, Tem muito açúcar, né? isso. E Então ácido. você acaba não hidratando, você acaba desidratando. Com alguns líquidos que você toma,
o seu corpo vai usar a água que ele tem para poder voltar à homeostase, ao padrão normal. Então, o ideal é a água, quando tiver dificuldades, suco de frutas, com poucos, é isso. O principal é Acho usar que tu água. quis falar ali sobre o pH da água, é isso? O tipo de água. O pH influencia também, né? Claro que, como tu falou, o importante é tomar água, mas existe na água lá, Tem na gente, água tem, que eu compro. eu já vi pessoas passando e gastando bastante tempo discutindo isso, o pH da água. Eu não acho os nossos principais mecanismos que a gente tem para mudar o pH do nosso corpo, que é relevante, é o rim e o pulmão. Então, o trato gastrointestinal, o que a gente come, influencia muito pouco no pH final, no que influencia. Então, se você vai beber uma água com pH maior ou menor, porque eu já vi gente vendendo, pagando caro por instrumentos que fazem a água ficar com pH tanto e tal. Não, bebe água, isso é o mais importante. O pH não é controlado pelo seu intestino, pelas coisas que você come. Tem uma teoria, tem boas explicações que justificam comidas mais alcalinas, esse tipo de coisa. Não é. Eu entendo de onde eles estão falando, eu entendo o que eles estão falando, mas não tem uma base científica muito boa. O que eu quero dizer é assim, de forma geral, as pessoas que falam que comem comidas alcalinas, que sugerem comer comidas alcalinas, beber água alcalina, por que ele está falando isso? Porque, de forma geral, comidas alcalinas são mais saudáveis, né? Frutas são mais alcalinas, e comidas industrializadas acabam tendo um pH mais ácido. E, ao mesmo tempo, o corpo, quando ele trabalha, na maior parte das vezes, ele produz ácido. Então, um dos detritos do nosso corpo é ácido. Então, eu entendo de onde eles vêm. Falar que coisas alcalinas ajudam a alcalinizar o corpo, né? E você tem que lutar contra essa acidificação do corpo. Existem essas teorias. Uhum. Mas se você gastar algum tempo estudando fisiologia, você vai ver que o pH do nosso corpo, os problemas que a medicina luta para vencer e para controlar o pH, ela faz mudando a respiração e o rim. Né? Se você precisar, na época do Covid, a gente teve bastante problema com a alteração do pH das pessoas. Né? Dentro da UTI, por exemplo, o pH mudava muito por causa do problema respiratório. E a gente não tratava isso com nada pela boca. A gente trata isso com alterações na respiração e alterações renais. Então, o que a gente come e bebe influencia muito pouco o nosso pH. Então, a gente, a princípio, de forma geral, não precisa se preocupar com isso. Não. Se você quiser usar a ideia de comer comidas alcalinas porque elas são mais saudáveis, usa porque a comida alcalina, de forma geral, são frutas. Então, esse é um bom. Beleza, tudo certo, mas não porque ela é alcalina. Então, assim, quando a gente trata da água, a gente acaba falando disso. A água, o pH, é uma posição do hidrogênio em relação ao o pH trata da dissociação, da separação do hidrogênio com o oxigênio, assim, mais ou menos, né? De forma dos íons ali. Então, quando você está falando de pH, você está falando de água. Então, eu achei que valia a pena falar sobre isso. Não sei se ficou muito perdido essa informação. Se Não, tiver, não, faz pergunta. são válidas, muito bom. A gente está falando de água por dentro, mas é interessante a gente falar porque é necessário a água por fora também, né? Isso, é Qual a excelente. importância da Então, água na higiene pessoal diária? excelente. Então, assim, é, a gente acaba não entendendo quão relevante essas coisas são, mas a limpeza diária é fundamental. Nas UTIs, por exemplo, onde os pacientes não conseguem fazer isso, eles não conseguem, estão entubados, né? Estão parados dentro da cama, então tem que ter uma equipe lá para poder limpar esses pacientes, né? Lava a boca deles, troca ele de lado para poder, porque isso aí influencia muito no tipo de bactéria que vai crescer no pulmão, no tipo de infecção que ele pode ter, se infectar uma veia ali, que tipo de bactéria vai crescer. Então, essa limpeza diária da nossa pele é fundamental para a nossa saúde. Tá? É fundamental. E ela é feita basicamente com água e sabão, é água, né? Então, tem que ser feito todo dia do rosto, do corpo, isso tem que ser lá, tem que ter higiene. A higiene é feita
Isso, tem um comentário sobre pH ali também do Web, isso. É, então, sobre a limpeza do corpo com água é fundamental. Então, a gente pode usar a água externamente de várias formas, né? Então, para limpeza, que é fundamental, as cavidades aí tem que ser lavadas, né? A boca tem que lavar bem, lavar o rosto, e tal. Acho que um dos temas também chama hidroterapia, né? A hidroterapia é o tratamento com água, né? O que você pode fazer para ajudar o corpo com água. Então, o primeiro é limpeza e a hidratação, são as principais formas de hidroterapia. Outras formas que a água, outras formas que a água tem de ajudar é porque ela altera a circulação e a microcirculação. Com a água, a gente pode interferir na temperatura do corpo. E a temperatura do corpo é um dos mecanismos que o corpo tem para lidar com infecção e inflamação. Então, em alguns momentos, o corpo precisa que mais células cheguem a um lugar. Então, ela acaba criando uma inflamação naquele lugar. E aí, mais sangue chega lá. Então, a temperatura aumenta. Não sei se vocês já bateram, sei lá, tomaram uma picada de um inseto, de uma abelha. Aquele lugar fica vermelho, fica quente. Por quê? Porque está passando mais sangue ali. Bateu um osso, chega mais sangue ali. Tem um abscesso, sabe o que é um abscesso? Um Uhum. pus, um acúmulo de pus, normalmente na pele. Fica vermelho, fica quente. Isso está relacionado a mais sangue circulando lá. E aí, por que isso é relevante para a água? Porque com a água a gente consegue alterar isso, né? Se você coloca uma compressa de água gelada em cima, menos sangue vai chegar lá. Porque o corpo não quer perder temperatura a princípio, né? Normalmente, depois isso acaba mudando. Nos primeiros 20 minutos acaba diminuindo a quantidade de sangue que chega lá. Com Quando você coloca uma compressa de água quente, mais sangue chega lá, por exemplo. Então você consegue controlar isso aí. Então, por exemplo, se você bater o pé, o joelho está inchado, no início você quer que menos inflamação chegue lá. Você quer desinflamar o lugar. Então você coloca gelo, por exemplo. É uma das recomendações. Põe o pé para cima e gelo. Quebrou alguma coisa, bateu o pé. Isso aí ajuda a ter uma resposta inflamatória mais organizada. E o contrário, por exemplo, se você tem uma infecção de pele, um abscesso, e você quer que aquilo resolva mais rápido, a melhor coisa que você tem que fazer é botar água quente lá em cima. Isso acelera muito o tratamento. Então, assim, com a hidroterapia, era muito mais estudada e desenvolvida no passado, e a gente se beneficia ainda de trazer essa informação, mas você conseguia mudar, você conseguia direcionar o sangue para um ou outro lugar, né? Então, se você quer que aquela área seja mais atendida por circulação, você coloca compressão quente lá, entendeu? Então, essa é uma das formas, esses são os princípios por trás da hidroterapia. Para baixar a febre, tem alguma aplicação de água, né? Para Ajuda controlar a febre. em crianças, por exemplo, você pode botar compressas de água gelada na cabeça. Sobre a febre é o seguinte, a febre é uma tentativa do corpo de aumentar a eficiência das células dela. Então, você vai lutar contra essa febre se ela estiver causando desconforto. Importante. Se o paciente se você estiver sofrendo, se às vezes você tem que fazer uma função com aquela temperatura, você não vai conseguir. Então, você faz isso aí. Pode tomar um banho gelado, pode, pode ajudar a diminuir essa temperatura, pode tomar um remédio para isso. Tudo isso faz a temperatura diminuir. Mas, a princípio, você quer manejar essa temperatura. Então, por exemplo, o que a criança pode fazer, dependendo da situação, dá um banho gelado, coloca uma toalhinha úmida na cabeça para poder a cabeça não esquentar muito. Então, dá para você controlar, ajudar, sim. Mas o ponto que eu queria falar era isso, que nem sempre vale a pena você baixar essa temperatura. Uhum, sim, interessante.
Tem mais alguma coisa para falar? Ah, Não sei eu se alguém quer fazer alguma queria falar pergunta. duas coisas, agora a gente já passou para frente ali, mas seria importante tu falar aquela informação ali que o Weber deu. Para quem não sabe, o Weber é Uhum. irmão do Igor, porque depois não, depois quando a gente salva não aparecem, né, essas mensagens ali. E, Ah, tá. e O também Weber falou aqui, o Weber comentou o seguinte, que na gestação o pH se torna mais alcalino simplesmente pela alteração na respiração. O que o Weber está falando? Não sei se quiser explicar depois melhor ali, mas basicamente a gente dependendo do meio que você tiver, as pessoas vão dar muita atenção ao tipo de água que você bebe, ao tipo de alimento que você bebe, nessa questão de alcalino e ácido. Eles vão pensar muito sobre isso. E o que o Weber está falando, era para reforçar o que eu estava dizendo, é que o pH, né, do sangue, se você pegar o seu sangue e aferir o pH, vai mudar com a gestação. E essa mudança acontece porque altera a forma como a grávida respira, por causa do bebê. Então, isso é um peso para a ideia do que controla realmente o pH do nosso corpo, não é a alimentação, entendeu? A alimentação é importante, tem que ser tratada da melhor forma possível, só que assim, você tem que usar argumentos razoáveis para justificar isso. E aí, quando você passa a falar de pH e alimentação, não é a melhor forma de conduzir isso de forma embasada pela literatura científica, né? E aí eu acho que o Weber estava comentando sobre isso. Não sei se ficou claro. ficou assim, ficou. Queria só contar, tu falou, né, sobre alguma coisa que eu já lembrei do meu braço. Uma vez eu estava desmontando um guarda-roupa e dei uma mãozada assim num preguinho, entrou por aqui assim, mais ou menos. Só que o preguinho tava limpinho, tava bem bonitinho e não deu quase nada. Só que depois eu continuei, eu estava ajudando meu irmão numa mudança. Continuei, passou o dia, entrou a noite. Quando chegou a noite, eu estava com o braço todo inchadinho, assim, dolorido, né? Terrível. Daí, quando é com a gente não lembra das hidroterapias. Daí, depois me lembraram, né? Fazer quente, frio, quente, frio. Nossa, passou em 20 minutos. Foi muito, muito bom, né? Foi incrível. Bom, a, estimular a circulação dessas zonas lesadas é muito importante. Então, a agroterapia é prescrita no hospital, assim. Nas cirurgias que eu faço, eu recomendo colocar gelo para poder evitar sangramento, por exemplo. Se tem um abscesso, eu recomendo colocar água quente. Isso no livro fala, não é algo muito útil e importante, que as pessoas às vezes não dão, mesmo escrevendo, as pessoas às vezes não fazem, né? Você passou um antibiótico, passou para fazer água quente. A pessoa toma antibiótico, mas não faz água quente. Muitas vezes o antibiótico, a água quente seria mais eficaz do que esse Já antibiótico. que, já que a gente está falando em água, né? Tu que é médico, aquele jeito de lavar as mãos assim, e ficar com as mãos assim, é comum isso ou é só em filme que a gente vê? E qual é o motivo disso? Ah, claro. Isso é feito na cirurgia, né? A gente tem, durante a cirurgia, a gente obtém alguns objetivos com a limpeza das mãos. A gente quer fazer uma limpeza química e física. Então, física, a gente usa uma escovinha, uma bucha, e a gente vai tirando. A gente começa daqui, das unhas, e vai descendo. Lava a mão, lava o interior, lava o punho e lava até aqui embaixo, jogando as coisas para baixo, né? Isso com sabão, para poder fazer a química e a física. Então, você jogou tudo para baixo, porque você vai trabalhar com as mãos e você quer essa área que é a área mais limpa, porque eventualmente as bactérias vão voltar a crescer daqui para cima de novo. Então, você limpou dessa forma, e na hora de se lavar, você vai passar com a água aqui por baixo e a água vai ficar escorrendo pelo cotovelo. Então, você vai ficar assim para a água escorrer pelo cotovelo. Qual o objetivo disso? Ficar com as pontas das mãos limpas. Então, você limpa, eu limpo assim por causa do centro cirúrgico. E Quando eu não estou em seca? outro Como é que é? lugar, aí seca com uma toalhinha estéreo depois. Pega uma toalha estéreo e seca. Também tem um jeito certo de limpar com a toalha para poder você não transferir bactéria de um lado para o outro. A ideia é estar estéreo.
na hora de fazer esse procedimento. Então você fica com a mão para cima, vai pingando por aqui. Mas assim, isso é para evitar de coisas na ponta. Para limpar para o Covid, para você almoçar, não precisa disso. Eu falo bastante para o Júlio sobre as contaminações cruzadas. Ele fica, nunca tinha pensado nisso, né? Ficou associando ali, viajando. A gente fala em água, né? E assim, parece tão simples. Parece uma coisa tão simples que a gente não dá muita importância nos tratamentos naturais, um controle de uma temperatura, no consumir a água. ah, é, já surgiu uma outra pergunta aqui, mas não sei se cabe. Mas consumir a água regularmente, né? Ter aí esse controle sobre a água que a gente bebe. Eu ia perguntar algo que não sei se cabe aqui sobre a água durante a refeição, a água antes, tem que tomar antes, tem que tomar depois, posso tomar durante, né? Claro. Alguém perguntou, eu vou responder essa sua pergunta, alguém perguntou sobre alimentação também, né? Tomar banho depois da refeição e tal. Virgínia. Pode, assim, de forma geral, a ideia disso aí acontece o seguinte: quando a gente está digerindo uma refeição, né, em grandes animais, isso é visto com mais facilidade. A cobra para de fazer o que estava fazendo só para digerir. Isso tem a ver com o tipo de comida que você come, a quantidade, quanto você mastigou, um monte de coisa. Mas em alguns momentos, se você estiver digerindo uma grande refeição, for com uma água gelada, pode ser que tenha essa disputa aí de para onde vai esse sangue, se vai para os músculos, se vai para o intestino. Se for para o músculo, seu intestino vai funcionar mais devagar. Você vai ter um pouco mais de náusea, vai ter um pouco de dificuldade de digerir, mas assim, não tem risco nenhum de morrer, nem nada disso. Se por algum motivo o sangue, em vez de ir for para ficar na digestão, né, e não for direito para os músculos, você vai ficar um pouquinho mais bobo, vai ter um pouquinho mais de dificuldade de nadar, vai ter um pouco mais de câimbra. Mas assim, nada fora do sério, não. Assim, não tem, É interessante essa não tem. pergunta, porque eu É, cresci ouvindo que você não pode comer, tem que esperar no segundo tempo para entrar na água para tomar banho, porque pode dar uma congestão, pode morrer dentro da água, né? As pessoas não. não, não, assim, se você souber nadar, e se você não tiver problema nenhum, não tem problema nenhum. Seu corpo não vai parar de funcionar, não, tá? O que pode acontecer é isso que eu te falei. Eventualmente, alguns em quadros bizarros, isso pode acontecer. Você pode ter uma digestão um pouquinho mais identificada ou você pode ter uma dificuldade nos músculos. Mas Mas não isso é acontece nada. na água imersa, num rio, numa piscina, alguma coisa assim, não no Isso, chuveiro, né, isso. Aí a gurizada? pergunta que ele As, fez, as gurizadas aqui o dá Gils. desculpa, mas não é no chuveiro. Não chuveiro de jeito nenhum, mas mesmo for numa água que você vai tomar e entrar, não tem problema também. Pode ir, pode ir, né? Quanto a beber durante as refeições, tem alguma, assim, se, do ponto de vista científico, a gente não tem nada muito estudado, não, tá? Não tem grandes artigos e estudos sobre beber líquido junto com a refeição ou não, tá? Não tem nada que a ciência fala. O que a gente tem como prática adventista é de evitar beber durante a refeição, né? Meia hora antes, 2 horas depois, e a razão que ela dá para justificar, a razão que ela vai te dar para isso, é muito, parece fazer sentido, tá? Parece ser bem evidente, ser útil. A ideia é que dilui os, as enzimas que digerem a comida e você acaba atrasando, lentificando o processo de digestão. E a digestão acaba demorando mais tempo. A gente acaba não levando muito isso em conta, mas a digestão consome bastante energia do nosso corpo. E aí, se você deixa a digestão mais lenta, você acaba ficando menos produtivo durante esse período. Então, é melhor evitar. Além disso, tem a questão da mastigação e da salivação, que também é importante. Quando você come, você tem que mastigar bastante para produzir saliva, para poder quebrar esses materiais da comida e você ter uma digestão melhor. Se você bebe água,
você acaba não fazendo isso. Você acaba comendo sem mastigar o suficiente, sem salivar bem a comida, a digestão fica mais Água, danificada por esses água, motivos. suco, refrigerante, qualquer coisa, né? Isso, isso. Uhum. Então não é bom, não. É assim, eu não recomendo, tá? Não é uma. É algo importante, tem que ser visto, né? Mas O que eu ouvi já falar sobre tipo, a água e a refeição é que, tipo, tem que tomar a água. O ideal é parar de tomar água pelo menos meia hora antes e começar a tomar água novamente 2 horas e meia após aquela refeição. Consegue? é uma boa prática. Eu recomendo, assim, acho que ajuda a atrapalhar menos a digestão, tá? Ah, concordo. Muito bem. Então tá. Tem mais alguma coisa para comentar? Não, foi um prazer. Foi bom. O prazer foi nosso, uma honra. Muito obrigada, Igor. Fazia tempo que eu te incomodava, né? Não, que isso. Mas vai ser útil. A gente vai salvar também, vai subir para o YouTube, vai ficar lá. Aqui também depois fica salvo, né? Para quem não pôde olhar inteira ou quer ver depois, vai estar ali salva. Isso aí. Aí curtam, sigam ali a gente, Projeto Zeroin. E quem quiser Excelente, foi um contato prazer. do Igor também. Igor, como é que é o sobrenome? Igor Bus. No Instagram é Igor Bus, HYGOR, underline BUSS. Fiquem à vontade de fazer perguntas lá. Se alguém mais quiser falar, muito boa live. Tá. Valeu, Will. Uhum. Tá bom. Isso aí, obrigado, Obrigada, gente. gente. Falou, Um fiquem com abraço. Deus. Abraço. Até mais. Até mais, tchau, tchau.